Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos hoje ler uma porção da Palavra de Deus que está em Números, capítulo 24, verso 5, Efésios, capítulo 5, verso 27, 1 Coríntios 12, 13 e 3 e 9. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel, a fim de apresentar à igreja a si mesma gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Pois também em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Graças ao Senhor. Tudo depende da nossa visão. O Senhor disse a Balaão, o profeta gentil: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Números 23, verso 21. Aos olhos do Senhor, que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Números 24 e 5. Ele sempre olha através dos vales, em direção ao alvo. Sem dúvida, se está num vale, você pode lamentar o fato. Mas isso não é o fim. É apenas uma passagem subterrânea na estrada, como ao alvo. Devemos seguir através da passagem subterrânea em direção ao alvo que está na montanha elevada. Devemos aprender a olhar para o objetivo através das coisas, não apenas com discernimento, mas também com uma previsão. A igreja jamais pode ser derrotada. Estamos errados ao dizer que ela está sempre derrotada. Ela será, por fim, vitoriosa. O Espírito de Deus veio sobre Balaão, que proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Números 24, 3 e 4. As expressões de olhos abertos e daquele que ouve os ditos de Deus indicam que o profeta estava atento. O fato de se prostrar de olhos abertos indica que ele cooperou com Deus. O que é dito no versículo 5? Lembra-nos do que Balaão disse acerca de Israel nas suas duas primeiras parábolas. Na primeira parábola, ele disse: eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. 23 e 9. Essas palavras indicam que Israel é um povo santo, um povo separado ou santificado para Deus. Aos olhos de Deus, Israel é um povo que habita só. Segundo a perspectiva de Deus, Israel, até mesmo hoje, não é reputado entre as nações. Se tivermos a perspectiva de Deus, consideraremos Israel um povo peculiar e separado, uma nação santificada e santa. Na segunda parábola, Balaão disse: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Números 23, 21. Isso significa que aos olhos de Deus, Israel não tinha defeito. A primeira parábola revela que Israel é santo e a segunda que Israel é perfeito. De acordo com a terceira parábola, Israel é formoso. A formosura de Israel vê-se na palavra formosos, 24 e 5 a 21. Aos olhos de Deus, Israel é santo, sem pecado e formoso. Na sua posição é santo, na pessoa é perfeito, e na sua aparência é formoso. Isso revela que Deus escolheu, redimiu, salvou, separou, elevou, aperfeiçoou e embelezou esse povo. De acordo com a Bíblia,
Essa será a condição de Israel durante o milênio. Os judeus não são bem-vindos pelas nações nesta era, mas serão bem-vindos pelas nações depois da vinda do Senhor Jesus. Deus prometeu que os descendentes de Abraão seriam uma bênção para todas as nações. Gênesis 12, 2 e 3. Por fim, Deus abençoará os judeus absolutamente, e eles serão uma bênção para a raça humana. Em Números 24 e 6, Israel é comparado aos vales, que geralmente são verdes, e aos jardins à beira dos rios. Os aloés são uma planta conhecida pelo seu efeito medicinal. O Senhor Jesus foi sepultado com aloés, João 19, 39. Depois da vinda do Senhor Jesus, Israel será uma cura para as nações. E essa cura será uma grande bênção. Números 24 e 7. Indica que Israel terá uma abundância de água. A água de um país está relacionada com as riquezas desse país. Quanto mais água uma nação tem, mais riquezas terá. Sem água, a terra seria um deserto. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.